A equipe Agrointerativo esteve na SEAGRE, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Canarana, onde o secretário de Agricultura, Cleiton Dias, nos trouxe informações com os resultados do fechamento da safra 2021-2022. A nossa safra 21-22, ela teve os seus diferenciais das outras safras, né? Esse ano a gente teve um volume de chuva muito alto em um período de curto tempo. A gente teve relatos aí de produtores aí de 100, 200 milímetros de uma pancada de chuva. Então foram chuvas localizadas que acabou atrapalhando no sentido de muita chuva lixivia o nutriente, né? Acaba com as estradas, enfim, dá um prejuízo. E também na colheita a gente teve também a questão de produtor não dar espaço para o produtor colher, e acabou que colheu muito grão com umidade alta, muito grão avariado, que isso acata em desconto para o produtor. A média da Canarana de chuva é de 1.600 a 1.800 milímetros. Esse ano choveu 2.500 milímetros, então choveu muito acima da média, um recorde de chuva. E também atrasando o plantio do milho, né? Nós tivemos aí uma média de 58 sacas por hectare, né? Milho safra, a gente tem contabilizado aqui 700 hectares, que é um milho plantado sem a soja, né? O milho, geralmente, segunda safra, você planta soja e depois planta o milho. Então, esse milho safra geralmente é para ração, enfim, 700 hectares foi plantado aqui no município. O milho segunda safra, que é o milho safrinha, a gente teve um aumento de 17%, né, com relação ao ano passado. Ano passado a gente plantou 130 mil hectares, esse ano foi para 153 mil hectares. Esse milho ali, de 80% a 90%, ele foi plantado dentro da época da janela de plantio ideal, né? Então, é um milho que está salvo, porém tem esses 20% ali que vai ter uma queda aí de produtividade, porque a chuva cortou de uma vez, né? E assim, vai ter esse prejuízo aí para o produtor, vai ter essa queda de produtividade, com certeza, nesse milho plantado fora da janela de plantio. Milheto, nós contabilizamos aqui 20 mil hectares de milheto. Gergelim, o gergelim teve uma baixa aí de 10 mil hectares, perdeu espaço para o milho. Geralmente o produtor ele opta mais para o milho, né, quando se tem condições ideais, mais do que o gergelim, né? E acaba tomando espaço do gergelim. Porém, não, nós continuamos ainda sendo a capital do gergelim do Mato Grosso do Brasil, né? A capital do gergelim do Brasil. Ainda continuamos com esse título, não tem nenhum outro município que plante mais do que nós aqui. Sorgo, 10.500 hectares, feijão, total 1.200 hectares, milho pipoca 120, arroz 200 hectares, crotalária 1.700, rosiziense, braquiária rosiziense, que é muito usada para cobertura de solo, né, em áreas mais arenosas, e também para pastejo. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Canarana está diminuindo a área de pasto, perdendo para a lavoura, e a quantidade de cabeças de gado continua a mesma e crescendo, né? Por quê? Porque o produtor, hoje em dia, antigamente se colocava uma UA por hectare, uma cabeça por hectare, hoje se coloca 3, 4, 5, dependendo, né? Por conta também dessa rosiziense aqui, 20 mil hectares de rosiziense, o produtor ele usa para cobertura de solo, mas também, em alguns casos, para integração de lavoura e pecuária, né? Usa para pastejo também. O capim-sudão, 270 hectares, teca, nós temos aqui em Canarana 1.070 hectares, algodão também vale ressaltar aqui que teve um aumento de 78% com relação ao ano passado. No ano passado a gente plantou 8 mil hectares, esse ano foi para 14.250 hectares, então é um aumento bem significativo, está se tornando aí uma cultura bem atrativa para o produtor, né? Bem rentável, bem resistente à seca, então está em fase de adaptação, mas que a cada ano o produtor faz um testezinho na propriedade dele, no outro ano ele aumenta, porque é uma cultura bem atrativa mesmo. A chia, plantamos 140 hectares, seringas, 140 hectares nós temos aqui dentro do município, né? Pastagem, como eu havia falado, 120 mil hectares, essa pastagem
que a gente ainda tem aqui para grande parte dela pastagem degradada, né? Mas que ainda pode ser convertida para lavoura. Então, mostrando aí só em pastagem um crescimento que Canarana ainda pode ter, né? E número de cabeças de gado, de acordo com a ideia, 220 mil cabeças hoje tem aqui em Canarana. Hoje em dia, com essas, cada dia se mostra mais uma nova tecnologia, né? Cada vez mais a soja inventa uma soja mais precoce, né? Então, acredito que hoje seria tomado espaço, né? Logicamente, do milho tomando espaço do gergelim, porém, acredito que futuramente, com essas novas tecnologias aí, acredito que Canarana vai plantar quase 100% da sua área na safrinha também. Então, eu não acredito não que o gergelim caia, né? Que o milho ocupa o espaço do gergelim 100%. Não, vai ter sempre o espaço para essas outras culturas, e Canarana ela é reconhecida por essa diversidade de culturas, né? Que nós temos algodão, gergelim, feijão. Então, acredito que continua essa diversidade. Olha, está em fase reprodutiva, já em fase terminal, né, do milho. Provavelmente mês que vem agora, final desse mês já começa a colheita do milho. Em algumas propriedades já começou, em alguns, né, mas ainda não pode se dizer que começou a colheita do milho em Canarana. Então, mais para o final do mês já começa a colheita do milho. E sim, realmente teve, com essa parada repentina da chuva, não é que parou a chuva, teve chuva, mas foi localizadas, né? A gente teve propriedade que não teve problema nenhum com a chuva, e já teve outras propriedades que não choveu, que cortou de uma vez, e que vai ter problema com o milho, com a produtividade, até com o gergelim. Tem propriedades que vai ter problema também com o gergelim, porque não choveu nada, né? Plantou e cortou a chuva. Mas no geral, assim, Canarana 80, 90% aí, 80%, vamos dizer, do milho está salvo, está já em fase de pré-colheita, né? Em fase de terminação já.